nossa convidada para se ouvir bem o que ela tem a dizer. Para já, bem-vindo a todos. São sempre bem-vindos à Casa de Macau. A Casa de Macau tem sempre gosto em acolher as pessoas que querem saber de Macau, que querem manter Macau na agenda, né? E nós vamos fazer umas atividades de forma a que possamos atrair as pessoas até aqui para passar um bom bocado, conviver, estar com amigos, com pessoas que estão também ligadas a Macau. E estas tardes de chá com conversa é uma das possibilidades que arranjamos, já vamos da quarta, e tem esta particularidade, que é, por um lado, nós fazemos aqui aquilo que é um simulacro. Ou seja, vamos fingir que eu estou em estúdio com a Carolina, eu gravo a conversa e depois pomos em podcast para ficar disponível para as pessoas que queiram saber, né, estas histórias de vida que ela nos vai contar sobre as suas memórias e vivências. Vou deixar o tema para depois, quando entrar, vou só pedir uma coisa, que quando começar a conversa, ela não é captável com quem está aí, né? Pronto, é como se nós estivéssemos em estúdio, vocês estão a assistir, quando eu desligar, abrimos o espaço de conversa, né? Para dizer o que quiserem, mas eu vou tentar é que durante um bom bocado seja a Carolina, né, daquilo que é também da literatura macaense e de autores que vão fazendo coisas e às vezes querem ficar no esquecimento. Não é que estejam no esquecimento, são elas que querem ficar no esquecimento. E por isso, né, este desafio à Carolina é precisamente para que comecemos a falar na obra da Carolina e que as pessoas, pelo menos aqui da Casa de Macau e aquelas que ouvirem o nosso podcast, comecem também a conhecer a obra da Carolina, que tem esta particularidade. Ela relata, né, ao fim e ao cabo, os seus dramas interiores, né, através de palavras embelezadas. Isso é o que é a poesia. E ela vai-nos oferecer esta obra que se chama Mergulho da Alma. Só o próprio título, né, é bastante sugestivo. Eu penso que ela vai ao âmago da sua alma, né, porque mergulha nela e depois vai-nos tentar, por palavras, dizer aquilo que ela sente, das suas vivências de Macau, das referências, e nós vamos tentar ouvir algumas histórias que estão à volta deste mergulho da alma. Para complementar esta situação, o que nós fazemos é tentar ter algum contributo também para a Casa de Macau e, habitualmente, leiloamos o livro e o resultado do leilão é para a Casa de Macau. E então eu começava por leiloar esta obra da Carolina de Jesus, que depois ela irá assinar para quem ficar com ela, obviamente, né? Antes de começarmos então a nossa conversa já mais orientada, né, para aquilo que são as histórias que ela tem para nos contar. E sei que ela vai nos dar umas pitadas também de poesia no meio da conversa, porque eu lhe pedi para ela também nos dizer alguns poemas que estão aqui nesta obra, e não só, provavelmente até outros que ela terá. Eu vou dar a notícia, ela se calhar não vai querer que eu diga isto, mas eu vou dizer, né? Eu tenho estado em conversa com a Carolina precisamente para motivá-la. Eu sei que ela está a trabalhar um romance ou uma obra ficcionada. Seria muito bem-vindo. Eu espero que a Carolina, depois desta conversa, ganhe mais força e que daqui a algum tempo nos esteja a brindar não só com este livro de poesias, mas também com o romance escrito daquilo que é da lavra dela. Espero bem que possamos vir a conhecê-lo muito em breve. Posto isto, eu começo sempre o leilão com aquilo que é básico, que é os 10 euros. Né? Portanto, e fico à espera que as pessoas me digam quem é que dá mais do que 10 euros por este mergulho na alma. Vale mais, de certeza. Mas começava com os 10 euros. Alguém vai dar mais? 20? 20? Mais. Alguém se arrisca?
Podemos. É uma obra inédita. 25. 25. 25. Fantástico. Já estamos ali. 35. Já está ali nos 35. Alguém arrisca os 40? Matado. Ainda não. Dou 50. Estamos aqui a 50. Portanto, é de facto quase imbatível, não é? Mas eu quero dar a oportunidade às pessoas. Se ninguém arriscar, fica então o livro vendido, não é? Ao António, depois vamos tratar disso. Agradeço a vossa no nosso colaboração. salão de chá da Casa de Macau para iniciarmos mais uma tarde de conversa com um convidado. E neste caso, uma convidada. Não é? A convidada que temos hoje é precisamente a nossa poetisa Carolina de Jesus, que tem uma vivência e uma experiência de vida extremamente interessante. Para além das suas vivências de Macau, tem vivências em Portugal, obviamente, como todos nós, né? Andamos de um lado para o outro, e tem aqui também uma certa influência anglófona, mais anglófona do que não saxónica, porque teve em Santa Rosa de Lima, que era um colégio inglês de Macau, esteve em Hong Kong, esteve também em Inglaterra e esteve também em Paris, portanto, ou seja, temos aqui uma convidada cosmopolita. Mas, de qualquer forma, eu ia tentar incidir esta nossa conversa sobre as vivências e as memórias de Macau. Não quer dizer que não possamos falar de outras aberturas, não é? Mas gostaria que a Carolina, dentro da sua experiência, nos desse um pouco aquilo que é uma questão central. O que é que Macau é para a Carolina? Ou, se quiserem, para a Lina, que é para os amigos que a tratam por Lina. A Lina, o que é Macau para ti? E gostávamos de ouvir um pouco a tua perspectiva, a tua vivência, até a tua alma, né, daquilo que para ti é Macau, e passava-te a palavra, está bem? Está bem. Olha, antes de mais, queria então cumprimentar e agradecer aqui ao senhor professor doutor Piteira, presidente desta casa, e aqui também aos presentes que muito me honram. Pergunto-me a mim mesmo o porquê de Carolina vir hoje a Pápia para vós. Então, resposta simples. Não sou oradora de nada, não é? Nem palestrante, nem inteligência artificial. Tenho somente, vamos chamar dote, que se chamo muita lata. E muito bem-vinda com essa lata. Então, a falar de lata, recordo que eu sempre tive esta lata. Desde pequenina, 9 ou 10 anos, formei o Hula Hoop Club. Então, o Hula Hoop era moda, eu formei o Hula Hoop Club. E depois, como morava no bairro Tapsiec, um grupo de amigas era Tapsiec Sisters. E isto depois, em que década? Tinha eu talvez já 12 anos, assim. Por isso. E mais tarde, iniciei um programa na Rádio Vila Verde, que era do Dr. Pedro José Raimundo Lobo, aliás, única rádio de Macau, e queria então chamar o programa Teen Talk Time, imitando Hong Kong, que era o máximo, não é, da nossa juventude. E era em inglês? O programa era o único em inglês. E tinha o título Teen Talk Time. E nós queríamos então fazer o eco, que era Teen Talk Time. Mas como não tínhamos nem maquineta, nem tecnologia, nem dinheiro para comprar a maquineta, eu e a minha outra locutora, chamado
fizemos um eco, não é, com as nossas vozes desafinadas. Bem, isso é quase que a inovação do TikTok de hoje. Vocês fizeram o TikTok logo na altura. Não é? E depois, continuando com a Lata, decidi formar um grupo de danças, que era Honda Heights. Quer dizer, era moda, go-go, não é? As girls dançavam atrás dos conjuntos musicais e naquele tempo tínhamos um conjunto que era o Irmão Espírito Santo. Não sei se conhecem. Que chegou depois a tocar na Tuna, exatamente. O Espírito Santo. E nós então, com a minha lata, lá dançávamos atrás. E depois vem a minha participação mais tarde no Teatro Patois, em que fizemos uma peça e fomos ao Porto para participar no Festival de Teatro FITEI. Passando isso... Foram de Macau para o Porto para apresentar essa peça. E era com o Miguel Sena Fernandes, claro. Bem, além dessas iniciativas, também, vamos dizer... Esclarece-me só uma coisa, Carolina. Vocês nessas atividades tinham público ou era só para vocês? Vocês atuavam? Tínhamos muita juventude, muitos jovens. Eu acho que éramos o grupo mais dinâmico da época. Não sei por eu estar à testa daquilo, com a minha lata, não sei. Mas, antes de prolongar nos outros aspectos, não é, sobre a minha pessoa e do meu Macau, não, eu quero também começar a ler um poema meu e no meu mundo, Macau. O meu mundo era muito pequenino, porque eu não sei se vocês sabem, Macau era mais ou menos 6 km². Não era mais que isso. Por isso era um mini mundo. Então eu escrevi esse poema. Olha, não batem palmas, porque há uns salpicos de poemas e eu não sei ler poemas, mas vai em todo caso. Mas bater palmas não faz mal. Não. Vamos adiante. Vamos então. adiante. Antes de entrar no poema, portanto, esta Macau que tu falaste é uma Macau dos tais 6 km. Era. Portanto, tens recordações, por exemplo, de como é que as pessoas deslocavam a Taipa e a Colane nessa época? Tenho. Íamos de barco e o meu pai, como tinha muito receio do mar, tínhamos já pequeninos todos ir com uma boia preparado dentro do barco. E o barco às vezes encalhava. Ficávamos horas no meio daquele rio, ou foz do rio, ali encalhados e pronto. Mas íamos à mesma. Mas alugava-se os barcos? Como é que era? Não, tinha uma carreira. Uma carreira? Isso. Custa-me um pouco pronunciar os R's, porque eu sou luso-chinesa e tenho esse problema. Isso. Enfim, ok, então vamos lá ouvir o teu poema. O primeiro, que é pequenino, também para não maçar, é muita gente aqui, eu digo: espalho pequenas coisas ao meu redor, migalhas da minha vida. Com um arzinho de esperança, da vida um sabor, estas pequenas coisas que vencem as coisas grandes, que dizem que são gigantes. Neste meu mundo de miniaturas, batalho as amarguras, atravesso 1000 aventuras em espaços grandes, nos meus pequenos intervalos. Bem, isso era só o meu mundo. Agora, antes disso, qual é a essência que está por aí? O que é que temos aí dentro da tua alma quando tu falas neste... No mini mundo, sim. Eu acho que talvez naquele tempo, como eu também brincava com brinquedos, não é? Então eu achava que espalhar os brinquedos também era brincar com a vida. E a minha vida era muito pequena, porque nós lá em Macau, como sabem, aquilo era pequenino, estávamos sempre limitados, mas em todo caso... Macau para ti também era um mini-mundo. É mini-mundo mesmo, por isso é que deu-me essa intuição de escrever e pronto, pensei em Macau e pensei em mini-mundo, que é meu também. Mas também penso que, apesar de ser pequeno e ter... pequenos problemas, vencíamos sempre. Por isso é que se chama Santo Nome de Deus. Não é? Por isso Macau é conhecido por Santo Nome de Deus. Bem, então o que mais posso falar? Continuando, como sabem, sou macaense, nasci no bairro Tapsiec, como já também perceberam. Não é que eu seja bairrista, mas como no meu bairro tínhamos a felicidade de termos uma infraestrutura privilegiada. Eu digo privilegiada porque
e única naqueles tempos. Era ali, como alguns sabem, que funcionava a escola primária no Lasco da Silva. Tínhamos o Liceu Nacional Infante Dom Henrique. Tínhamos a piscina municipal e olímpica. Eu lembro, era uma piscina olímpica. Tínhamos o célebre campo de hóquei, em que muitos maquenses jogavam hóquei. Tínhamos uma pista de patinagem e tínhamos também a esquadra número 3 da PSP, né? E tínhamos o que mais? Olha, tínhamos o cemitério São Miguel Arcanjo e mais tarde foi adicionado o célebre hotel de luxo, o Estoril. Não é? Pronto. E tínhamos mais outras coisas por ali diante. Mas é só para dizer que não sou bairrista, mas que era um bairro privilegiado. E foi neste bairro que cresceu esta personagem chamada Lina. Por isso, eu estava inserida num... Vou só dizer como é que comecei também a escrever. Tinha essa ideia, que tinha mania que um dia ia escrever. Porquê? Porque eu morava num bairro em que as casas eram todas num tipo oval, todas juntas, com um pátio grande no meio. Até tinha um poço. Lembro-me desse poço. Então, tínhamos vizinhos, todos dávamos bem, mas estava lá um dos... Eu vou só falar em dois, né? Porque isso tem a ver com a influência dos poemas e tal. E um deles era o jornalista Leonel Borralho, que tinha o único jornal português em Macau, a Gazeta Maquense. E o outro era o poeta Adé Santos Ferreira. E então, à noite, eu lembro que no silêncio da noite, eu ficava fascinada a ouvir o tac-tac das máquinas de escrever deles. Acho que eles e imaginavas os poemas que eles estavam a escrever, não? Eu ainda não estava a pensar nos poemas, só que eu comecei a pensar, seria tão bom, maravilhoso se eu tivesse uma máquina de escrever. Era o som que eu achava bonito, não é? Que ecoava para casa dentro. E então, mas claro, naqueles tempos, qual era adolescente ou jovem que podia ter uma máquina de escrever? Nem tudo isso não tínhamos acesso a essas coisas de valor. E então, não tinha. E também gostava de escrever como eles. Também não consegui, nem uma coisa nem outra, nem a máquina, nem escrever como eles. Não, conseguiste, a prova é que já tens obra feita, né? Mas tu sabias que eles eram poetas ou tinhas essa noção de que estavas, ao fim e ao cabo, o próprio AD, né, que é a grande referência, sim. Na altura já era conhecido, presumo eu, né? Na altura eu... acho que conheci-o mais nas récitas de patois que ele fazia, achava, e ele às vezes vinha ali à varanda e lá entoava umas coisas que eu pensei, bem, deve ser poemas, não tinha bem a certeza, não é? E foi assim. E quando comecei a escrever poemas, isso é uma história um pouco diferente. Tinha eu talvez 13 ou 14 anos, então íamos a Hong Kong. E naqueles tempos, para ir a Hong Kong, apanhava-se o barco grande, não é? Levava... Um batelão. O batelão. O Fatsan e o Taksin e sei lá o que mais. Tinha esses nomes, não é? E levava mais de 3 horas para chegar a Hong Kong. Tinha médico a bordo, não sei se lembra, não é? Tinha médico a bordo. Aquilo era uma aventura ir a Hong Kong. Quase despedida. E porquê é que fui a Hong Kong? Porque em Hong Kong tinha, como é que vou dizer, um restaurante e fornecedor que se chama Dairy Farm. Então, nós em Macau não tínhamos esse luxo. Então, tinha que ir a Hong Kong para tomar um leite de chocolate. Era uma marca. Então, o leite de chocolate Dairy Farm era uma coisa... fora desse mundo. Mas é engraçado que eu recordo-me de ver essa marca do Dairy Farm. E quando cheguei a Hong Kong, foi a Dairy Farm, mesa ao lado, vejo então um rapaz todo jeitoso, com uma farda uniforme à inglesa,
E eu acho que apaixonei-me logo. Foi amor à primeira vista. Não sei se foi meninice, mas pronto. Eu disse, epa, que rapaz tão lindo. Mas pronto, aquilo passou, voltei a Macau e um dia, quando estava a atravessar, não sei se vocês conhecem, o restaurante Somar e o Hotel Riviera, o Hotel Riviera à frente. O Somar ainda sobrevive hoje, não? Sobrevive, a minha mãe trabalhou lá. Mas em todo caso, ia eu atravessar, ainda jovem, e não é por meu espanto que vejo esse rapaz entrar pelo Riviera para porta giratória. Era o único, eu acho, com porta giratória. Não sei se também tinha no Golden Gate, lá do outro casino. Era mais ou menos. Então, lá entrei para dentro com toda a lata, continuo, não é? Pus-me ao lado e eu disse, olha, quero sentar, em inglês, claro, e quero tomar uma Coca-Cola, que sempre era Coca-Cola. Claro que aceitei a Coca-Cola e perguntei o nome dele e ele disse, eu sou Michael. Bem, quando volto a Macau, foi o meu primeiro poema, chamado Michael. Pronto. Está a ver. Então a inspiração para os poemas veio desse encontro. Veio desse encontro. Sentiste a necessidade de exteriorizar essa? Eu completei a escola primária em português, mas depois continuei os estudos em inglês. Não é? Por causa do Michael, não? Talvez, né? Então, e mais tarde, quer dizer, eu acho que depois, mais tarde, os meus poemas refletem mais, porque eu escrevia coisas muito intimistas e sofredoras. Normalmente, também depois passei a escrever quando eu estava em baixo. Não sei se isso é com... Não sei se a Flor Bela Espanca fazia isso também, não é? Mas, então, é que eu acho que escrever colmatava a dor que tinha na minha alma. Não é? Depende. E alguns dos meus poemas refletem muito a obsessão e digamos, a preocupação vamos dizer porquê, de ter uma mala feita. As pessoas dizem, porquê é que há poemas que falas em mala feita? Eu não sei, pelo facto, talvez, do meu pai ter passado pela Segunda Guerra, ou fins da Segunda Guerra, e sendo pessimista por natureza, não sei, não é? Então, tínhamos de ter, quando era pequenina, uma mala por baixo da cama. Aquelas malas de rota até, com as primeiras necessidades. Então, eu até não gostava nada, porque quando brincávamos à escondida, o sítio local era debaixo da cama que escondia. E lá estava esta mala a atrapalhar sempre. Bem, mas em todo caso, como é que eu vou dizer? O meu pai achava que tinha que ter a mala. E naqueles tempos, no mês de outubro, digamos, Macau tinha muitos feriados. Devem recordar, os feriados é sempre a duplicar. Era o Natal português, a solicitude chinês, era o finado católico, era o finado chinês, era Ano Novo chinês, Ano Novo ocidental, era o São João, era a festa da Lua. Quer dizer, sempre, Macau estava sempre em festa. Por isso é que eu hoje também gosto muito de festas, especialmente quando é feita aqui pela Casa de Macau. E então, mas há uns feriados em outubro que me toca mais, porque em outubro tínhamos quase 3 feriados nacionais. Era o dia 1, por ser 1 de outubro, a festa nacionalista. O 5 era nosso da República. E o 10 era a festa dos nacionalistas da Taiwan. Taiwan. E então, mas, como é que vou dizer, no passado surgiu umas complicações em Macau. É que havia muita rivalidade entre a facção chinesa, a comunista e a nacionalista. E então, como o comércio estava nas mãos e estamos a falar chineses, já na década de 63. Pois, já, mas não do 1, 2, 3 ainda. Não do 1, 2, 3. Antes do 1, 2, 3. Antes, E então, tínhamos estabelecimentos comerciais e cinemas, uns pertenciam a chamado comunistas, outros aos nacionalistas. E de vez em quando lá surgia uma ameaça de uma bomba artificial, não é? Quase, num dos estabelecimentos ou no outro. E aquilo realmente inquietava-me.
E o meu pai lá advertia novamente, insistir, para estarmos preparados, para ter que fugir de repente. Eu às vezes penso, mas fugir para onde? Macau era 6 quilómetros, não tínhamos aeroporto, não tínhamos, nem podíamos atravessar a fronteira para ir à China, E não é? esse sentimento era geral ou era só com os macaenses, os chineses, os portugueses? Como é que se sentiam? Eu acho que era mais os macaenses, porque os chineses estavam em casa. Estavam em casa, os exato. Portugueses administravam Macau, não é? Também, se calhar, se houvesse qualquer coisa... Vinham para Portugal. Ia o barco Timor buscá-los. Como nós sabíamos, naquele tempo era o barco Timor ao longe, nem podia ficar em Macau. Água não tinha. Então, como tenho andado... Portanto, esta alma era uma alma macaense. E mais medo, especificamente, por meu pai ser pessimista. Claro. Então, estar sempre preparado. Cá está, não é? Lá está a mala debaixo da cama. Debaixo da cama. Então, fiquei sempre com aquela sensação que um dia teríamos que partir. Não quero falar o depois, não é? Porque o meu pai dizia, repetia, filhos, isto não é nosso. Mas pequenina a gente sabia lá o que não é nosso, não é? Como não é nosso? Nós temos ali, é nosso, não é? Bem, mas de facto um dia veio acontecer, isso é depois. Os tempos foram passando, aquilo foi acalmando e já não tinha a mala debaixo da cama. Eu fui crescendo também, não é? Entretanto, surge a Revolução Cultural de China, em que transborda um pouco para Macau, o chamado 1, 2, 3, não é? E como a população dependia de alimentos e água da República Popular da China, e vem-nos o eco a dizer que a torneira ia fechar para nós e a comida para os portugueses, claro, lá ficámos com aquela coisa de ter que fugir. E desta vez o meu pai não hesitou. Aliás, começou com o Boralho, que disse, fogem já, que isso vai acabar. É o último hydrofall. Como ele era jornalista, ele nem era hydrofall já. Como ele era jornalista, ele tinha essas informações, pensando nós, não é? Então, lá, meu pai diz, faça depressa a mala, viu? Não tinha mala feita. Faça depressa a mala, vamos ter que ir. Então, meu pai disse, põe as coisas mais preciosas. E eu, claro, o que eu achei que era mais precioso eram os meus discos de vinil. É que naquele tempo nem tinha cassetes, não é? Era de vinil. Então lá pus os meus discos e as fotos das minhas amigas, que eu achei que era a coisa mais preciosa. Bem, quando chegámos a Hong Kong, quando abri a mala, a cara de reprovação do meu pai, quando viu que a mala era discos de vinil. Bem, levei um raspanete, não é? E depois disso... Passadas semanas, tudo se acalmou, não é? E regressámos a Macau. E a minha vida continua a progredir. E então tinha estabilidade, serenidade, e passado longos anos já, não é que surge uma mudança. Foram encetadas as primeiras negociações para a entrega de Macau à Mãe Pátria. Quer dizer, longe de eu pensar que isso iria acontecer. Mas foi nesta fase que andei mesmo instável, digo eu, tanto no meu solo berço, que era Macau, não é? Como também no meu seio familiar. Por isso, como é que eu vou explicar? Estava a viver um momento como se fosse uma grande tempestade dentro de mim, tudo ao mesmo tempo. E também lembro que, como eu pertencia a uma associação cívica chamada Centro Democrático de Macau, lá um dia fomos convidados para ir ter com um embaixador de Portugal que passou pela República Popular da China para negociar a transição. Então lá fui eu, mas aquilo foi mais para um aperto de mão, um cumprimento. Não foi para negociar nada. Quer dizer, nós, os macaenses, não tivemos voz ativa em nada. Por isso, apercebendo que, afinal, foi só um convite de cortesia, não era para dizer, olha, o que é que vocês já... Nada. O que é que vocês pensam? Então, escrevi um poema. Este é um bocadinho mais longo, mas tem a ver com este encontro que tivemos com este embaixador, que ele chamava Rui Medina. Nunca ia te esquecer. E foi num dia de tufão, acalmou o tufão,
e fomos ter com ele e eu escrevi esse poema. Por isso, se vocês me permitirem, vou ler também, que é assim: nego, com a alma repartida entre o Ocidente e o Oriente, fui ao encontro de Rui Medina para negociar as minhas raízes num dia de ventos acalmados por ordem de um tufão já ultrapassado, de nome estrangeiro. Com as lágrimas suspensas, no rosto mascarado, lá estava eu, enfiada num nada, que, no entanto, tudo preenchia naquela hora transitória. Medindo Medina com o meu olhar luso-chinês, cumprimentei-o no meu melhor português. Ele falou da metodologia das negociações internacionais e eu das nossas apreensões. Naquele tchau-tchau de ideias trocadas, mitologias cruzadas, chega a hora de eu ter de partir sem me despedir de 1000 ligações de gerações que trago hoje comigo, tudo condicionado, bem fechado, no meu baú de tabu, cheio de emoções a veres rumo a um destino ainda sem roteiro, nem padroeiro, sinalizado por 1000 talvezes. Agora... eu tenho que sempre te interromper depois de um poema, né? Eu acho. Porque esta foi uma forma extremamente interessante de colocar a ausência da voz de uma macaense no processo de transição. É isso. É isso mesmo. É isso. Quer dizer, eu senti e achei que consegui pôr isso porque cá estava muito triste, não é? Com a situação. Pronto. E isso, achas que isso era uma situação também partilhada? Porque eu penso que os macaenses, nessa altura, todos sentimos um pouco que havia ali qualquer coisa que nos estava a ser tirada, mas que também não estavam a querer saber o que é que... Não tínhamos voz ativa, não fomos ouvidos na realidade, porque, repara, Macau foi sempre administrado, eu não gosto de classificar, mas pelos portugueses. Não, é verdade. Os administradores, os governadores, nós não tínhamos eleições para isso, não é? Tivemos algum papel quando foi o Leal Senado, não é? No Leal Senado tínhamos não é? Mas na governação não, na governação isso, não. Por isso, olha, é assim, eu não sei se agora é uma boa altura, se calhar, se quiseres fazer uma pausa. Eu acho que faz bem. E depois retomamos, né? Numa segunda parte. Claro, né? se possível. Eu acho que ainda tens muito mais coisas para dizer. Algumas coisas tenho. E, portanto, acho que é uma boa altura porque ficamos aqui precisamente numa fase de transição. Ou seja, vamos fechar um ciclo, que é o ciclo da tua vivência até à transição, da tua meninice, da tua adolescência, do teu TikTok, né? Uns salpicos. Com uns salpicos de poesia que vais ilustrando. Para já fica um primeiro agradecimento, porque eu vou fechar esta primeira parte do nosso podcast, mas vamos retomar uma segunda parte. Tá bem. Ok? Prometido. Muito obrigado. Agora vamos aos salpicos da Comezaima. Ok? Muito obrigado, então. Nunca bom tábula. Vamos, então. E vamos comer e depois a Carolina vai continuar a contar as suas histórias. Vamos então fazer aqui a nossa taça It's free now. It's cold because the door is open. It's very cold. I already have a stocking inside and a cheese. Mas pensa para ela,
Olá, boa tarde a todos outra vez. Cá estamos novamente com a nossa convidada Carolina de Jesus, que nos deu uma perspectiva interessante na sua primeira abordagem de vivências e, ao que me recordo, ficámos ali na época da transição de Macau, né, para a sua terra, a sua pátria chinesa, né? E ficámos com a alma um bocado destroçada, né? Foi isso que ficou um bocado no ar. Se calhar podíamos continuar um pouco a conversa nessa lógica, né? Como é que a Carolina depois sentiu, né, todo este processo, né, vivencial, depois daquela malograda reunião com o embaixador, né? Bem, como é que eu vou começar? Entretanto, né, desde os ecos do retorno de Macau à soberania chinesa, ou até esta minha largada final para Portugal, surgiram-me por vezes, digo, imagens que me faziam pensar no meu futuro incerto, em ter que partir, ter que deixar Macau, não é? E, bem, certo é que passado, e pensei também na história do meu pai, não é? Da mala, e certo é que passados poucos anos, acabei mesmo por ter que fazer a minha mala. Bem, já não era bem mala, nem era malão, foi em formato de contentor. Exatamente. Né? Mas nesse meu processo de partir mesmo, escrevi então 2 poemas, muito curtinhos, mas que já resume a minha alma. Então, claro, uma teria que ser Minha Mala. Então, estou a ferver de emoção, no entanto, tenho a noção de nada poder deter o destino feito. E eu aceito. Desde pequenina, meu pai dizia: filha, isto não é nosso. E habituou-nos a dormir com uma mala feita, pronta para fugir. Assim dormi eu anos, com a mala feita, pronta para fugir. Assim dormi eu anos, com a mala feita, debaixo da cama desfeita, sempre preparada para a largada. Ele acaba de ter razão. Pai, já não me ouve, mas cá parto, com a mala na mão e um aperto eterno no coração. E depois também escrevi eu sabia que alguns dos meus conterrâneos iriam continuar em Macau. Então... Mas antes de entrar nesse segundo poema, este teu poema levantou-me aqui uma questão, né? Que gostava de colocar. Porque quando tu dizes aqui, e eu aceito, podia ser, e eu aceito, ponto final. Mas não, e eu aceito, ponto de interrogação. Ou seja, aceitaste ou não aceitaste? Tive que aceitar. Tivemos opção. Mas como tinha muitas dúvidas, aliás, muitas pessoas maquenses tiveram dúvidas também, porque nós somos natural de Macau e como é a vida em Portugal, não tínhamos uma ideia mais. Mas também como eu estava casado, o meu marido era português, de cá, não é? Tem que fazer essa diferença, eu sabia que podia ter algum apoio, então era um risco, mas eu aceito. Pronto, eu optei por vir, e como muitos também vieram, mas porque eu saiba, já muitos voltaram a Macau. Já alguns voltaram. Alguns, porque eu lembro, por exemplo, da TV, não sei se foi a SIC, foi entrevistar na casa quando eu cheguei, e queria entrevistar as pessoas, o que é que achava, isso, aquilo, e entrevistaram 3 famílias maquenses, não é? E de passar 10 anos, eu sei que andaram à procura dessas 3 famílias. A única família que encontraram fui eu. Os outros já regressaram a Macau. Por isso é um bocadinho a nossa história também, não é? Os que ficam, os que voltam, os que andamos lá está sempre com a mala feita, não é? Então, eu, para os conterrâneos que ficaram, eu então escrevi esse também muito curtinho, que é assim: parto amanhã. Estava decidida, né? Parto amanhã. Mas fica o resto de mim que não levo comigo. E vocês que não vão? Peço, cuidem bem do meu bem,
que cá fica doado este cantinho nosso. O resto de mim não quer ir, mas eu vou amanhã. Amanhã já não estou. Peço que empalhem, encaixotem o resto deste meu, para eu ser completa noutra vida incerta. Quer dizer, eu vim, mas sempre com aquela dúvida, repara, não é? Também não é fácil. Mas este poema dedicado a quem lá ficou, né? Uma parte da tua família ficou lá. A minha família ficaram lá, a minha irmã, meu irmão, a minha mãe, não é? E primos e amigos, ainda ficaram muitos. Pronto, olha, eu vim com o meu contentor. Ainda por cima, o contentor, eu lembro-me, ainda trouxe um carro, Toyota Camry. Podíamos comprar um Toyota, não sei, os portugueses todos trouxeram Toyota Camry. Mas como é que foi manter esta ligação, portanto, ao fim de vários anos, né? Tu cá e eles lá? Portanto, isto... como é que fizeste esta ponte na tua vida, né? Depois de estares cá? Eu voltei lá, quer dizer, 2 em 2 anos, ia ver a minha família, estar com a minha mãe, e depois também eles vinham, não é? E era assim, ia, vinha. Mas fui-me adaptando, digamos. Mas eu tenho amigas que me perguntam: como foi possível adaptar a vida em Portugal, apanhar transporte público? Porque em Macau nós não apanhávamos transporte público naqueles tempos, né? E então, mas olha, consegui adaptar-me e estou por cá. E então, eu também quer dizer, queria aproveitar, não sei se é demais, para ler, antes de terminar, também muito antes, há um poema que eu escrevi em inglês, em 1967, quando surgiram algumas guerras, eu já não me lembro qual foi realmente, mas já eram umas guerras que tinha e perto de nós, e como hoje eu sinto que estamos a caminhar também para umas guerras nucleares ou o quê, também então queria aproveitar. Quer dizer, isso já é a parte mais séria. Tento ser séria, não é? O poema era The Soldier and I. Mas eu vou tentar pôr isso em português. Não sei. Vou tentar. Então, em português... Em inglês é mais bonito, mas eu vou tentar pôr em português, que é O Soldado e Eu. Estou no meu conforto, mas tu, soldado, tomara poder confortar-te, mas ando por cá e tu lá. Neste entre nós, creio que há milhas e milhas de armadilhas, milhas e milhas de mais tu e mais eu, em guerra, em paz, amor e ódio, bem e mal, rosas e espinhos, virtudes e pecados. Não te conheço, e no entanto, conheço-te. Guerreiro, tanto como eu, lutas com armas e eu, orações. Lutas pela liberdade e justiça, e eu pela paz e amor. Tu estás em guerra com os teus, não querendo, mas querendo abraçar o inimigo. Como eu, em conflito comigo. Não percebo esta distância, de tantas milhas entre nós. Soldado, amigo, não se tente explicar-nos. Somos, afinal, iguais, aguentemo-nos. Pronto, isso foi a parte já, digamos, mais séria, mais triste. Mas este poema foi escrito lá ou depois de estares cá? Lá, em 1967. Eu penso que foi um pouco antes do 1, 2, 3 e houve umas guerras pacíficas, ou Irão, Iraque, já não me recordo, mas foi escrito em inglês porque estava inspirada mais em inglês. Depois é que passei a escrever mais em português. Naquele tempo tenho muitos poemas em inglês. Mas eu não resisto agora a perguntar-te, já que colocas isto numa lógica de dramas que tu passaste, né? E que vivestes. Nós hoje, macaenses, vivemos algum drama ainda, não é? Ou seja, no meio disto,
continuamos a sentir esta ambiguidade entre o estar lá, se é nosso, não é nosso, Pois. Macau a passar para a China. Sim. Como é que a tua alma, né, vai vendo esta dimensão daquilo que é entre a possibilidade de extinguirmos e a possibilidade de sobrevivermos? Andamos um bocadinho nesta corda bamba. Pois andamos, e às vezes não registamos que as saudades são tantas. Por exemplo, quando estava em Macau, eu ignorava muitas coisas. A ópera chinesa, que coisa, isso! Ai, dança de dragão, de leão, ai, estou farta. Agora, quando vou a correr ver uma dança de dragão ou leão lá no Martim Muniz, que saudades, que bonito, não é? Há essa diferença que eu sinto, e muito orgulhosa que Macau tornou-se, ficaram bem, não é? As pessoas, apesar de ter muitos casinos, não é do meu gosto e isso tudo, mas que Macau continua a prosperar. E quer dizer, eu agora quis reproduzir esse poema por causa do nosso anseio novamente, da guerra na Europa, isso tudo, guerra nuclear e tudo. Por isso é que eu pensei, bem, também tenho que pensar um pouco esta incerteza, e eu já fico outra vez a pensar, bem, se calhar vou ter que voltar a Macau. Já pensei mesmo. Não, era um pouco... Eu até tinha que colocar muito isso nessa situação. Até que ponto, né, este retorno a Macau, nesta altura, é quase que uma chama que vai chamando por nós, né, de forma a tentarmos que a nossa marca, né, continue em Macau. Nós sabemos que Macau mudou muito, né? Mas felizmente temos lá os que ficaram, os tais que ficaram, né? E será que nós, os que não... Se bem que vão morrendo, da minha idade, vão indo. Mas a questão que eu coloco é, será que nós, os que não ficámos, não é? Sim. Temos força para manter isto aqui deste lado, fora de Macau? Se temos força... Bem, como eu já não tenho muitos anos, eu penso que é mais fácil, não sei. Às vezes penso, porque Macau também tem o bom, não é? Aqui também tem o bom ou menos bom. A vida é isso, sabe? E eu às vezes só penso, bem, porque é que eu também queria pensar... Quero agradecer também novamente, porque o Adé dizia sempre, nós os macaenses devemos mostrar a nossa alma. Lina, não guarda as coisas dentro da gaveta. Então, isso foi uma oportunidade também para eu tirar umas coisas da gaveta e ter essa oportunidade de falar um pouco, não é? Não posso encaixar tudo, mas é bom também para os macaenses, e ainda bem que a Casa do Macau pensa nisso. Não, eu aproveitava até o conselho do AD, que era para ver se a Carolina, não é, abre mais a sua alma, não é, e nos vai dando, não é, aquilo que tem, não é, e obviamente que temos falta de gente macaense que vá escrevendo, que vá tomando posições, não é? E eu aproveitava para colocar aqui um bocadinho a lógica, se a Carolina em projetos futuros, ou se tens projetos futuros, e o que é que nos podes dizer sobre esta alma que se vai abrindo, não é? Projeto futuro, quer dizer, é assim, continuando com a minha lata, digamos, então estou a escrever um romance baseado em histórias da vida verídicas que me tocaram e cujo título eu penso por Descalçada nestas calçadas. Se me pergunta por que descalçada nestas calçadas, também tem a ver muito que os portugueses, quando foram para lá, então puseram as calçadas, né, portuguesas. E eu sinto que eu fiquei... Lá estão, mas eu sinto que eu fiquei descalçada. Quer dizer, ainda sinto, né? Porque cá está a história de negociações. Quer dizer, tive que sair do meu berço. Mas quer dizer, deixaram lá calçadas, mas descalçaram-te a ti. Exatamente, por isso
É uma ambição É uma minha. ambição. Vamos ver se eu vou conseguir e também refletindo que hoje, com a minha idade, o partir agora traz-me outro significado. Quer dizer, o partir e sentindo, no sentido de não deixa de ser nostálgico à mesma, só que desta vez, de certeza que já não vou levar mala nenhuma para o além, digamos, né? Já não preciso da mala. E então, por fim, também, vou terminar fazendo aqui uma homenagem ao meu falecido pai e também, ao mesmo tempo, deixar uma mensagem aos meus filhos e quem quiser, e a vós, que afinal fazer malas e partir fazem parte da vida e da morte. Por isso, o que eu tenho mais a dizer é, olha, a Ana, um bom bafo comprido, não sei se percebe. Podes traduzir depois, que é para as pessoas bom bafo comprido. Que é para as pessoas. Tá na hora, pega no vos outro mala e tá vai. Sim, senhor. Foi muito agradável, né, esta nossa conversa, né, e a tua partilha, né, sobre as vivências e as tuas memórias, e não só, até a tua própria opinião sobre estas questões. E acho que ficámos todos com a sensação que acabámos por não partir de Macau. É verdade. Não é? Porque estarmos aqui sentados, né, com os nossos amigos, com a nossa família, com a gente de Macau, estamos em Macau, aqui na Casa de Macau também. Exatamente, por isso é importante manter esta casa viva, é muito importante. Eu vejo que estão a fazer obras e agora se calhar já não devia gravar, porque se calhar podemos fazer uns peditórios. Há por ali uns casinos com certos que parece que estão a dar muito dinheiro. Estão a dar muito dinheiro. Tem que cortar essa parte. Não fica cortado. Nós temos esta liberdade de expressão. Mas vivemos, de facto, tempos conturbados e tempos difíceis. É isso, eu costumo dar muito esta imagem de que quando as coisas, não é, tomam estas proporções e o mundo, não é, está em reviravoltas, vamos procurar a nossa segurança. A falar de reviravolta, então, eu tinha um poema. Então vá. Não, é o último, mas... Então, olha, estás a ver? Escrevia, olha, falando a reviravolta, disso, porque eu não ia fazer nada, não é? Mas como deram-me esse privilégio, eu achei que alguém me tirou do caixote, não é? Não sou uma vedeta que diz, ai, descobriram, não é? Não é assim. Então, esse é muito curtinho também. Reviravolta. Neste canto andei encaixotada, esquecida, perdida, até que hoje, achada, desempacotada, cambalhoto, reviravolto pelo verso e reverso da revolta e navego ainda outro universo. Ora, cá temos Obrigada. A tua reviravolta. Olha, foi muito agradável, e eu também deixava esta mensagem, né, de que, de facto, num mundo de insegurança, né, e de incerteza, podemos ter a certeza que temos uma comunidade e nos sentimos bem com ela, por isso é que estamos bem com os macaenses, porque nós continuamos a reforçar os nossos laços de solidariedade e de identidade. Muito obrigado, Carolina. Obrigada, boa tarde. Obrigada.